Bom, finalmente tem outro exemplo que é da abstração imprecisa. Esse padrão, nem todo, ele também acontece com uma frequência, mas ele não é tão incisivo em dizer que é um erro. Ele é como se fosse erro prone, assim, ele tende a ter erro. Por quê? A ideia dele é o seguinte: você tem vários relacionamentos entre as classes φ, e você, por questões de visualização, por questão de tentar tornar um modelo mais legível, você abstrai tudo para duas classes e faz esse relacionamento de alto nível. O erro vai acontecer porque você vai perder o controle de como essas coisas se relacionam. No caso da ontologia de biodiversidade, se você tivesse no clima e vegetação se relacionando em nível mais detalhado, você não teria, por exemplo, floresta amazônica no clima semiárido. A gente pegou um exemplo da ontologia de atos normativos, que a gente estava desenvolvendo em outro projeto, como um exemplo que caracteriza essa situação. A gente tem um ato normativo composto de artigo, e esse artigo pode ser especializado nesses três subtipos: artigo ordinário, cláusula de revogação e cláusula de vigência. Por que nessa situação está errado? Porque, na verdade, no domínio, um ato normativo ele tem que ter obrigatoriamente uma cláusula de vigência. Ele tem que ter pelo menos um artigo ordinário, e os artigos e as cláusulas de revogação são opcionais. Você pode ter ou não ter. Quando você apresenta nesse nível, você abstrai tudo para o relacionamento em cima, você perdeu a capacidade de dizer que botar essas restrições mais detalhadas. Então, nesse modelo, você tem atos normativos que são compostos por somente cláusulas de revogação, ou somente por artigos ordinários. Bom, o último padrão, que é um padrão mais específico quanto ao ML, é um padrão que eu chamei de falso antirrígido. Que ele consiste no quê? Em OpenML a gente tem classes que são antirrígidas, ou seja, os indivíduos instanciam aquela classe e depois deixam de instanciar. No modelo, você pode ter tanta restrição que você acaba coibindo aquela classe, você acaba tirando aquela propriedade de antirrigidez. No caso de a gente pegar esse exemplo, a gente tem o seguinte: o coração ele é composto de células. Essas de uma célula, de um conjunto de células, exatamente uma. As células, elas geram pelo menos um impulso elétrico. O impulso elétrico, cada impulso elétrico provoca exatamente uma contração de átomo. Essa contração de átomo vai contrair um átomo, no caso aqui um átomo direito. E o átomo direito, ele sempre faz parte de um coração como bomba de sangue. Então, o coração vai ter sempre que instanciar aquele papel. Em nenhum momento você pode ter um coração não instanciando esse papel. Eu estou assumindo nesse modelo que existe a regra que não deixa uma célula do coração contrair o átomo do outro coração. Já teriam aquelas restrições que eu falei anteriormente. Então, esse padrão ele caracterizado, ele não tem uma forma tão específica. É mais por análise. Nas ferramentas de transformação você pode testar. Isso é fácil você testar se todas as classes que estão antirrígidas elas mantêm a sua propriedade. Como é que fica lá na hora para a gente falta de ele não gera instância. Porque, por exemplo, a transformação da Alessandra, ele obrigatoriamente existe uma regra que diz: todo coração com bomba de sangue, ele deve um momento em todo coração. Tem momentos que ele instancia essa classe, tem momentos que ele não instancia. Então, não vai existir instância, nenhum modelo, porque nas classes existem coração, mas coração não vai poder existir, porque eles nunca vão poder distanciar e depois deixar de distanciar, eles vão ter que ser sempre. Então, deixa eu perguntar depois, cara, quem tempo para acabar? Bom, então para concluir aqui, seguinte: sobre as ferramentas, eu acredito e defendo que não há necessidade da gente manter duas ferramentas. O ideal seria a gente ter apenas uma e concentrar os esforços nelas. Juntar os benefícios de cada uma, construir uma única e focar nela e melhorar e desenvolver sempre essa ferramenta. Bom, o segundo é que acredito que o ALOI contribui de fato para a qualidade dos modelos. Hoje ainda é um pouco burocrático, um pouco trabalhoso você validar as ontologias, mas a qualidade delas vai aumentar significativamente, porque em todas, sem exceção, todas as ontologias que eu peguei eu encontrei erros. Talvez esses erros
estejam também, uma coisa que eu acredito é que os erros encontrados, eles também, às vezes, são inerentes à dificuldade que a linguagem gráfica tem de representar todas as restrições. É difícil, às vezes, você falar de algumas restrições de nível de distância, é difícil você representar isso graficamente. Então, um modelo, a partir desses estudos, do trabalho que eu realizei, eu acredito que um modelo que não está com regra, se o modelo tiver simplesmente um modelo, sem uma regra de restrição junto, eu acredito que a chance dele ter um erro é muito grande. Finalmente, a partir dos padrões, eu acredito que eles são um bom ponto de partida para você melhorar os editores, melhorar sua de transformação, a partir do momento que você utilizar esses padrões para já mostrar para o usuário enquanto ele está desenvolvendo. Ele está construindo a ontologia dele, caracterizou um padrão, dá um alerta para o usuário, fala, ó, isso aqui tem que ter problema, é isso que você quer representar? É isso que você deseja? Você pode também acompanhar esses transformadores para LOI e já gerar essas perguntas automáticas, já sair todos os testes em LOI para o cara se caracterizar que padrão, o teste está aqui. Vou te mostrar um caso que teoricamente é inconsistente e você analisa se é ou não. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Tem 1 milhão de comentários, mas vou fazer isso depois da mano. A gente usa como senioridade ou ladies first? Manda. Ladies first. Ladies first. Então, fala lá pra Então tá. Ó, Thiago, primeiramente, eu te dou parabéns. Trabalho muito bom, né? Dá para perceber o quanto você se desenvolveu e quanto você aprendeu com o trabalho. É difícil ver um aluno com tanta maturidade no curso de grupo. Então, acho muito bom. Também seu trabalho está muito bem escrito, poucos erros. Então, foi muito Tive muita fácil ajuda de aí. ler. Do meu irmão, do Pedro, me ajudaram bastante a escrever. Isso é muito bom. Estava ótimo. Aí só tem algumas questõezinhas, assim, já passa algum errinho, né? Então eu anotei várias coisas aqui que eu não vou entrar em detalhes agora. Depois eu te mando para você contestar, né? E só algumas coisas mais importantes assim, que eu queria te perguntar. Queria, em primeiro lugar, queria saber assim, o que você acha que é a motivação real dele para por que é importante? Bom, eu acho que a questão da validação é importante porque você não tem como testar as ontologias. É muito complicado, mesmo trabalhando com isso, a gente vê que é muito complicado. Às vezes você está com um modelo na cabeça, na hora que você expressa aquilo, nem sempre ele representa aquilo que você gostaria. E é difícil você perceber isso às vezes. Alguns dos erros que o AVA captura, eles são muito sutis. Né? Então, eu acho que uma das motivações é isso, é a necessidade de ter um auxílio na construção das ontologias, para validar, para garantir que o que você está fazendo é o que você gostaria de fazer. Eu acho que a outra motivação também é a questão dos padrões. Eu acho que acredito que os padrões podem contribuir muito para auxiliar os modeladores na atividade, porque é uma atividade que já requer muito trabalho. Então, se você já toma uma decisão equivocada e você já tem algo que já te aponta essa decisão, eu acho que é muito... Eu gostaria de ter um auxílio que já me identificasse. Como eu estudei esses padrões, aprendi, hoje quando eu estou modelando, eu já olho e falo, ó, isso aqui já vai dar erro. Eu já vejo que aquilo vai dar erro e já penso como que eu vou selecionar, como que eu vou solucionar. Se é por forma de regra, se é modificando a representação. Acho que essas foram as duas motivações. A dificuldade de validar e os padrões para auxiliar na construção. Eu acho que você tem que fazer um trabalho melhor de motivar o seu trabalho aqui no texto. Porque a introdução está muito assim, sabe? Muito superficial. Para quem está lendo, né, alguém que vai pegar o seu trabalho, vai ler, a introdução é muito importante. Eu acho que você faz melhor isso na conclusão do seu trabalho do que na introdução. Então, assim, falar isso, falar, por exemplo, uma coisa que você não falou, é que construir ontologias é uma